Bom, amores, o assunto de história de hoje será sobre o primeiro reinado de 1822 a 1831, certo? Que durou cerca de 9 anos, tá? Presente na página de vocês, no livro, na página 67, 68 e 69. Com a independência em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. O período em que ele permaneceu no poder, de 1822 a 1831, recebeu o nome de Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado foi um momento bastante conturbado, marcado, por exemplo, pela insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por tropas portuguesas e não aceitavam a independência, além de oposições políticas internas. Em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. Constituição é o conjunto de leis que regem um país, tá? Essa assembleia era composta por ricos proprietários de terras e grandes comerciantes, não havendo nenhum representante do povo. Durante a elaboração da primeira Constituição, que foi em 1823, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Ele não concordou, desfez a Assembleia e escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar uma nova Constituição. Ela ficou pronta em 1824 e foi imposta por Dom Pedro I a toda a população. Quando a Constituição é imposta por uma pessoa apenas, dizemos que foi outorgada. Quando é discutida por representantes da população, dizemos que a Constituição foi promulgada. A Constituição de 1824 estabelecia a monarquia hereditária como sistema de governo, que nas eleições só poderiam votar homens livres e com renda determinada, excluindo do voto as mulheres, homens livres e pobres e os escravos. O voto aberto, sem ser secreto, e 4 poderes, que era o executivo, exercido pelo imperador e seus ministros, o legislativo, que seria exercido pelos deputados e senadores, o judiciário, formado pelos juízes escolhidos pelo imperador, e o moderador, exercido pelo imperador, que controla todos os outros poderes. A existência do poder moderador gerou muita satisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. Muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador nessa época. Confederação do Equador. Revolta iniciada em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias do norte e nordeste do país, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A Confederação do Equador recebeu esse nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador. Objetivos da revolta: convocação de uma nova Assembleia, para a elaboração de uma nova Constituição, formação de um governo independente da região, acabar com o tráfico de escravos, diminuir a interferência do governo central nas províncias. O líder do movimento foi o Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que contou com a ajuda de outros nomes importantes, como Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de repressão ao movimento dominaram Recife e Olinda, e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Frei Caneca foi condenado à forca, porém acabou sendo fuzilado diante de recusa dos carrascos em executar a ordem. Frei Caneca ficou conhecido em nossa história como símbolo do ideal de liberdade. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Dom Pedro I resolveu abdicar no dia 7 de abril de 1831, quando Dom João VI morreu. Dom Pedro I resolveu voltar para Portugal, deixando o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, ficando sob a responsabilidade de José Bonifácio, até que atingisse a maioridade. O governo ficou nas mãos dos regentes, e assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro I renunciou à coroa de Portugal, entregando-a à sua filha, Dona Maria da Glória. Curiosidades. O nome de batismo de Dom Pedro I é Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José, Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon.
Quando o imperador Dom Pedro I abdicou do poder de seu filho, Dom Pedro de Alcântara deveria assumir o trono. Porém, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então foram escolhidos regentes para governar o Brasil, até que o herdeiro atingisse a maioridade. Essa época da história do nosso país ficou conhecida como período regencial ou regência. Começou em 1831 e terminou em 1840. Veja as regências que governaram o Brasil. Regência Trina Provisória, de 1831. A primeira regência foi composta por 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral: o brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o Marquês de Caravelas. José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses. Regência Trina Permanente. Essa regência era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Ela governou de 1831 a 1834 e foi um dos períodos mais conturbados de nossa história. A situação era delicada, porque havia revoltas em muitas províncias: Pará, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Em 1834, aconteceu uma reforma na Constituição, que ficou conhecida como Ato Adicional. Uma das novas medidas adotadas foi a transformação da regência trina em una. Outra medida foi a formação de assembleias legislativas nas províncias, que passaram a legislar de acordo com a sua realidade. Regência una de Feijó. Atendendo às medidas previstas no ato adicional, foram feitas eleições para que o novo governador chegasse ao poder. Nessa época, somente os que tinham renda mínima de 100 mil réis, que era o dinheiro da época, tá? 100 mil réis anuais, o que representava uma parte muito pequena da população, tinham o direito de votar. O padre Diogo Antônio Feijó tornou-se regente, com um total de 2.826 votos. Quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares nas províncias do Pará, Cabanagem e do Rio Grande do Sul, Farroupilha. Apesar de Feijó ser enérgico, não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Quando ainda faltavam 2 anos para terminar seu mandato, Feijó decidiu renunciar ao cargo. Sua regência durou de 1835 a 1837. Provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo Lima, senador pernambucano. Novas eleições foram realizadas e Pedro de Araújo Lima foi confirmado no cargo que ocupava. Regência Una de Araújo Lima. A regência de Araújo Lima durou de 1837 até a posse de Dom Pedro II, em 1840. Sob seu governo foram fundados o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Pedro II. Ao longo do governo de Araújo Lima, as revoltas foram cruelmente sufocadas, o que provocou a morte de milhares de pessoas. No período regencial, aconteceram muitas revoltas em várias províncias. As principais foram Cabanagem, no Pará, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Sabinada, na Bahia e Balaiada, no Maranhão. Revoltas do período regencial. Durante o período das regências, houve várias revoltas, cuja finalidade era dividir o Brasil em várias repúblicas. A primeira foi a Sabinada, que durou cerca de 1 ano. O nome dessa revolta originou-se a partir do nome de seu líder, Francisco Sabino Alvares da Rocha Vieira. Vieira articulou pessoas da classe média formada por advogados, médicos, jornalistas e etc. de Salvador, na Bahia, para proclamar a República da Província Baiana, até o imperador Dom Pedro II atingir a maioridade. A revolta não foi adiante porque seus membros não conseguiram a adesão do povo e os revoltosos sofreram violenta repressão. Cabanagem, que durou cerca de 5 anos. O nome dessa revolta originou-se a partir de como eram conhecidos os seus integrantes, os cabanos. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas ao longo das margens dos rios. Essa foi a primeira revolta articulada pelas pessoas mais simples da população. A revolta teve origem na luta entre grupos políticos da província, mas logo se transformou no levante das camadas mais pobres da população. Indígenas e mestiços semi-escravizados, negros escravos e sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte de fazendeiros e autoridades. Os revoltosos conseguiram tomar o governo do Pará e só saíram em 1840, quando o regente enviou uma grande força militar que massacrou os revoltosos em toda a província.
Essas revoltas, apesar de terem acontecido em províncias diferentes, ou seja, apesar de elas terem acontecido em lugares diferentes, elas tiveram os mesmos motivos, os mesmos objetivos, tá? Era a concentração de terras nas mãos de grandes fazendeiros e escravidão, as péssimas condições de vida em que vivia grande parte da população pobre do país e o descontentamento com os impostos cobrados pelo governo regencial, que eram impostos altos e que as pessoas não tinham condições de pagar. Com os confrontos acontecendo no Brasil, a situação era muito complicada e as lutas eram constantes. Em 1840, o Senado resolveu antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e proclamá-lo imperador aos 14 anos. Ele foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, governando o Brasil por quase 50 anos, até a proclamação da República. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Essa revolta foi iniciada no Rio Grande do Sul e se estendeu para Santa Catarina. Os fazendeiros e os produtores de charque estavam descontentes com os excessivos impostos cobrados pelo governo central. Eles deram início a um movimento para separar o Rio Grande do Sul do restante do país e proclamaram a República Rio-Grandense. Entre os líderes do movimento, destacamos Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, certo? Depois de vários anos de combate, os rebeldes foram derrotados em 1845 pelas tropas do governo. Balaiada. O nome Balaiada faz referência ao apelido de Francisco dos Anjos, fabricante e vendedor de balais. O conflito se deu no Maranhão com a participação de artesãos, vaqueiros, lavradores e escravos contra os fazendeiros e as autoridades. A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial.